Quando acontece algo errado, pode ser da ortodontia. Então, por exemplo, o paciente chegou para você e quando ele está abrindo a boca, ele tem um som articular nessa região ali de cabeça de mandíbula. Então, nessa região aqui, quando ele abre a boca, faz a translação e retorna, se ele tem alguma alteração na região entre cabeça de mandíbula, disco articular e fossa mandibular, ele começa a ter um som articular, um estalo naquela região após a instalação do aparelho ortodôntico. Será que foi da ortodontia? Será que a ortodontia tem o poder de causar um som articular? O que é o som articular? Nada mais é do que o deslocamento de disco com redução. Então, o deslocamento de disco com redução, o que é? É quando o disco articular ele está anteriorizado e você começa a abrir a boca, como a gente está fazendo aqui nesse movimento, a boca fechada. Aqui a boca vai abrir, ó. Começou a abertura de boca. O disco articular, ele está aqui, ó, entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular, tá? Aqui, essa parte posterior são os ligamentos retrodiscais, ó, a lâmina dele superior e a lâmina inferior. No disco articular, na parte anterior, se você perceber, tem o pterigoideu lateral aqui, ó, viu? Pterigoideu lateral superior, que insere no disco articular e na cabeça da mandíbula, e o inferior, que é o pterigoideu lateral inferior, que insere na cabeça da mandíbula. Quando eles contraem, eles trazem o disco articular para anterior para você conseguir abrir a boca, ou conseguir fazer algum movimento de lateralidade ou protrusiva. Quando isso acontece e o disco está anteriorizado, a cabeça da mandíbula toca nesse disco articular e dá o som de estalo. E esse som de estalo, quando ele se dá na abertura de boca e no fechamento, por que na abertura e no fechamento? Quando você está abrindo a boca e o disco está anteriorizado, a cabeça da mandíbula toca no disco. Quando começa a abrir a boca, ou às vezes no final da abertura de boca, e dá o som articular. Quando você retorna com a cabeça da mandíbula para a fossa mandibular, como ele está fazendo aqui, ó, retornou a cabeça da mandíbula para a fossa, aí o disco desloca novamente, ele vai para o anterior novamente, e você tem um outro som articular. Então, isso é chamado de deslocamento de disco articular com redução, ou seja, ele reduz durante o movimento de abertura de boca. E no final do fechamento de boca, ele desloca novamente e dá esse som de estalido, esse som de estalo. Então, esse som de estalo, ou seja, o deslocamento de disco com redução, que o paciente relata para você que começou com som articular durante a movimentação ortodôntica, a movimentação ortodôntica por si só, a gente sabe que ela não tem esse poder de causar um deslocamento de disco com redução, desde que você faça uma ortodontia dentro dos princípios técnicos que você aprende lá nos cursos de especialização em ortodontia. Ou seja, dentro de uma forma correta, honesta e embasada dentro da literatura científica. Fazendo dessa forma, você em momento algum vai ocasionar um deslocamento de disco com redução. Porém, a gente sabe que o paciente pode ter uma predisposição e durante a movimentação ortodôntica, o paciente começa a ter um som articular. Quando você faz uma avaliação previamente à ortodontia e você já suspeita dessa predisposição, você já vai informar o seu paciente, olha, você provavelmente durante o tratamento pode ser que você tenha algum som articular, um estalo na articulação, isso não vai ser ocasionado pela movimentação dentária, é uma predisposição que você já tem a ter esse deslocamento de disco, isso é um disco articular, e você mostra toda a imagem, mostra o vídeo, o que realmente acontece, ou seja, você vai avisar o paciente de uma coisa que pode acontecer. O paciente pode ter um travamento de boca fechada durante a movimentação ortodôntica. O que seria isso? É quando o disco ele chega para você com som articular, ele já tem um deslocamento de disco com redução, e em algum momento esse disco parou de reduzir. Quando ele para de reduzir, ele fica anteriorizado e ele não deixa essa cabeça da mandíbula aqui, olha, vir para anterior, sair da fossa mandibular. Ele funciona como se fosse uma trava e você não consegue abrir totalmente a boca. Você força um pouquinho a abertura de boca e o paciente tem a dor. Isso se chama deslocamento de disco sem redução, ou seja, ele parou de reduzir e ficou totalmente anteriorizado. Pode acontecer durante a movimentação ortodôntica, pode acontecer, principalmente se o paciente, naquela avaliação inicial, quando você iniciou a ortodontia, se ele já tinha um deslocamento de disco com redução. Então, essa possibilidade existe. Então, isso tem que ser avisado ao paciente. E se você sabe resolver esse tipo de problema, esse deslocamento de disco com redução, esse deslocamento de disco sem redução,
para a sua ortodontia vai agregar muito valor, porque você vai conseguir mostrar ao paciente todo esse conhecimento que você tem, você vai conseguir mostrar ao paciente formas de solucionar esse problema dele, e você não vai virar simplesmente um encaminhologista, ou seja, ah, não, esse problema eu não resolvo, vou te encaminhar para um outro profissional que é especialista na área que faz esse tipo de tratamento. Então, você vai observar que com essa metodologia que a gente trabalha, você consegue ter uma especialidade como a ortodontia, por exemplo, e, ao mesmo tempo, resolver problemas de disfunção temporomandibular de uma maneira em geral, ou seja, entender todo o complexo de articulação temporomandibular, músculos da mastigação, ligamentos, entender como que é todo esse processo fisiológico para você conseguir entender a doença e saber que toda essa estrutura de músculos da mastigação, articulação temporomandibular e ligamentos, eles que regem tudo que acontece dentro da boca. Porque quando você faz uma lateralidade, quando você faz uma protrusiva, quando você abre e fecha a boca, quem está mandando essas informações para que isso aconteça? O sistema nervoso central, associado aos músculos da mastigação, aos ligamentos e articulação temporomandibular. Então, por isso que quando você entende todo esse processo que acontece fora aqui da parte dentária, que a gente acaba focando só em dente, quando você começa a entender todo esse processo que acontece fora de dente, fora da parte dentária, fora de maloclusão, você começa a entender a complexidade da DTM, você começa a colocar isso na sua prática clínica diária, e isso começa a simplificar seus tratamentos de ortodontia e você passa a ter mais segurança naquilo que você está fazendo.